Oi, amiga. Tudo bem? Ai, ainda bem que agora não tá mais dando pra ver. Tudo bem? Por aí, tudo bem? Nada não, depois eu falo. A internet aqui resolveu não funcionar mesmo. Eu liguei a minha televisão e também estou sem sinal de televisão. Então o problema deve ser na net. Estou bem feliz com o Ah, final. mas até que Mas eu tô vamos. te vendo melhor agora do que na hora que a gente tava no WhatsApp. Eu estava no 4G e agora eu continuo no 4G. Ah, então, assim tá bom agora. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Ué, será que vai rolar, hein? Ai, queria que meu Wi-Fi funcionasse. Tô chateada. Oi, pessoal, chegando. Tudo bem? Bastante gente. Vamos fazer uma corrente do bem para que a nossa internet funcione. Consiga chegar até o fim, É, falando sobre tudo que a gente quer falar. sim. Ai, cadê o Eduardo, hein? Ah, Simone! Oi, amiga! Que saudade de você! Ai, que bom, viu? Falei que seria bom, né? E aí, vamos esperar mais um pouquinho ou vamos começar falando já, hein? Eu tava lendo outro dia que as pessoas não gostam que a gente fica falando oi nas lives. Ah, é? Ah, então é melhor a gente começar, então. As pessoas gostam de entrar já no assunto, entendeu? É. Oi! Oi, oi, Ana. A Chapeuzinho Vermelho. Sabia que a minha tia tá fazendo uns vídeos de contação de história para as crianças que ela dá aula, né? E tá bombando no Facebook, galera. Olha! Quem sabe aí não aparece uma oportunidade, hein? É, a gente vai colocar ela no YouTube porque faz sucesso, né? Ainda mais agora com as crianças todas em casa. Sim, com Aí certeza. hoje ela publicou a história da Chapeuzinho Vermelho. Ela faz todo um cenário, né? E conta a história, bem legal. Ai, que fofa! Adorei. Vou assistir depois. Vocês já colocaram? Eu vou fazer ainda, eu vou colocar ainda no YouTube, mas está lá no Facebook. Para quem quiser, ó, Eu não tenho Rosana Facebook. Sofiati. É. Ah, faz até algum sentido com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre como a gente constrói os nossos sonhos. Porque quando eu estava pensando sobre isso, sobre os sonhos que eu já realizei, os que eu ainda gostaria de realizar, eu estava pensando que eu já realizei alguns sonhos que eu nem sabia que eu tinha. Por exemplo, ter um podcast. É um sonho que eu nem sabia que eu tinha e que está se realizando, né? Ter Sim. ido para a Tailândia. Eu nunca pensei que eu fosse para lá. E quando surgiu a oportunidade, porque eu fui numa oportunidade, né? Tipo, vi uma promoção de passagem, não foi uma coisa assim, ai, é algo que eu quero muito e tal. E aí, quando eu fui e cheguei lá e vivi tudo que eu vivi lá, que eu pensei, nossa, era o meu sonho, e eu realizei mesmo sem planejar, né? Sem saber que era o meu sonho, né? Talvez a Sim. sua tia seja esse caso, né? De repente ela está fazendo alguma coisa nova aí que ela nem imaginou que pudesse fazer. É, ela sempre ficava falando, ai, porque eu nunca ia conseguir falar igual ela fala, igual a gente fala no podcast, nas lives. Mas aí ela encontrou uma outra forma de se expressar, né? E que tá dando Sim, super certo. O que você vê ela falando não é a mesma pessoa. e é uma Não coisa é? também que a gente vai falar mais para frente, né? Que você tem que começar. Eu até falei isso nos stories ontem do Essa Tal Terapia, que para você conseguir chegar em 1 milhão de inscritos, você tem que começar com um. Então, para você falar bem, você tem que começar, né? Para quem já ouviu o nosso podcast, vê muita diferença do primeiro episódio para o último. Porque a É, gente muito. foi evoluindo, né? E ninguém nasce sabendo, Sim. ninguém nasce preparado. A gente nunca está preparado. É, e eu acho assim, por exemplo, eu como assistente social, falando assim de profissão, né? Uhum. Eu sempre trabalhei como assistente social, mas sempre eu não me sentia muito satisfeita na minha profissão. Até que eu comecei, até no processo de terapia mesmo, que eu comecei a perceber, bom, o que eu gosto da minha profissão?
E o que eu mais gostava sempre foi falar para as pessoas, passar o meu conhecimento, fazer as formações com os funcionários dos lugares que eu trabalhava, né? E falar sobre social, sobre terceiro setor e tudo mais. E aí foi que agora, depois, né, desse tempo de reflexão e tudo, que eu pensei, bom, então por que não unir o útil ao agradável? Agora eu já sei o que eu não quero mais atuar como técnica, né, como assistente social. O que eu prefiro é passar o meu conhecimento para as organizações sociais. E aí eu acho Sim. que era um sonho que eu sempre falei até para minha psicóloga. Ah, quem sabe futuramente uma consultoria. Só que isso era uma coisa muito distante. Era um sonho que jamais conseguiria alcançar, né? Até que precisou do primeiro passo para ele ir se estruturando. Mas tem um lance também de estar preparado, eu acho, né? Assim, não estar preparado, de ser a hora certa, porque eu lembro que não é a primeira vez que você cogitou em fazer, você acabou voltando para o mercado de trabalho por insegurança, né? Porque a gente tem medo, enfim. E talvez Sim. porque não era o momento. As coisas também acontecem muito na hora que elas têm que acontecer, né? E aí, dessa vez, eu lembro das nossas conversas e eu falando para você, não, faz. E você, não, preciso estudar, preciso me preparar. Simplesmente começa, porque a gente acha que vai chegar num ponto que a gente vai estar super preparado para lidar com qualquer coisa que acontecer no meio do caminho, mas a gente só se prepara fazendo, né? Você tem que ter uma base, você não vai também, do nada, vou criar sei lá, vou costurar, sendo que eu nunca peguei uma máquina de costura. Você tem que ter um pouco de noção. Mas as coisas mesmo só acontecem no decorrer, né? Eu, quando comecei com a Bombolo, eu sabia uma base, fazer alguma coisa, mas eu já tropecei muito, já fiz muito bolo errado, já deu ruim com o cliente. Tem um monte de coisa que a gente não tem como fugir, né? E não tem como prever a não ser fazendo, né? É A gente verdade. nunca está 100% pronto, e aí a gente tem que começar sem estar pronto mesmo. Eu lembro que até você me falando, até agora no começo do ano, né? Que a gente sempre, às vezes, acaba postergando os sonhos, né? Ah, depois eu faço. Sim. Ah, depois, né? Quem sabe? Ah, eu vou começar a semana que vem, que aí a gente sempre vai se autossabotando aí. E aí eu lembro que você me falou isso, e aí eu comecei a fazer um passo de cada vez. Ah, então É. hoje eu colocava no meu planner, hoje eu vou pesquisar tal coisa, hoje eu vou ver sites, hoje eu vou me inscrever no Instagram. Então são coisas que eu fui fazendo passo a passo, né? E ainda estou nos passos. Sim. Isso é uma coisa que eu ia falar, né? Primeiro que eu queria começar falando uma coisa que, para quem viu os stories dessa tal terapia essa semana, eu estava falando sobre o sermão do padre. Eu não sou da igreja, mas eu tenho assistido o sermão dele, porque o padre Fábio de Mello. E ele falou uma coisa domingo que eu achei muito sensacional, que os seus sonhos são sua autorresponsabilidade. Ninguém vai realizar por você. A gente não pode transferir isso, é só você que vai fazer. Então, eu É, queria começar dizendo isso, né? Que assim, a gente pode encontrar no nosso caminho pessoas que nos ajudam, que nos apoiam, assim como eu te ajudei, assim como eu tenho muito apoio para fazer a Bombolo acontecer. Mas é só a gente que faz, ninguém faz por você. Então, não sim, fica esperando, né, que a pessoa, alguém vai fazer, ou então a gente fica, porque meu filho vai realizar por mim. Ninguém vai realizar por você. A gente é indivíduo exclusivo, cada um tem os seus sonhos, cada um tem as suas conquistas, é só você que pode fazer. E aí, exatamente. pontuado isso, né, quando a gente sabe disso, a gente começa a pensar nessa questão. A gente vê o que as pessoas estão fazendo, por exemplo, você acha que você nunca vai chegar lá. Você fala, nossa, mas essa pessoa já tem muito conteúdo, essa pessoa já fez muito bolo, essa pessoa já fez muita costura, qualquer que seja o seu sonho. Essa pessoa já tem uma moto muito cara que eu nunca vou conseguir comprar. A gente fica se comparando. E isso É, interfere muito na realização do nosso sonho, porque a gente esquece que aquela pessoa que já está lá, ela começou com o primeiro passo.
passo. Ela não começou numa super estrutura. Eu lembro também esses dias, não faz muito tempo que você me falou, eu entrei num site de uma consultoria e eles têm muito conteúdo e eu não tenho quase nada. Amiga, a gente não sabe há quanto tempo aquele site está no ar, há quanto tempo eles estão alimentando aquele conteúdo. Apenas comece. Daqui a um ano você vai querer ter começado hoje, porque aí daqui a um ano você já vai estar cheia de conteúdo, cheia de bolos, cheia, sei lá qual é o seu sonho, né? Então a gente precisa não olhar e não se comparar. Não olhar, não. A gente tem que olhar como forma de inspiração, mas não como forma de como um comparação. exemplo, inspiração, exatamente. Porque se a gente se compara, a gente não faz. Porque aí você acha que é muito longe, eu não vou chegar, não vou conseguir. Enfim, aí tem muita gente que fala também assim, eu tenho visto, né, o pessoal falando, porque esse mercado já está saturado. Aí usa essa desculpa para não entrar, né, para não começar. E eu tenho uma ideia sobre isso, e algumas pessoas de marketing digital que eu tenho seguido também falam que não existe mercado saturado. Qualquer mercado está saturado, qualquer coisa, ninguém tem uma ideia exclusiva assim, tipo, uma ou outra pessoa só que é super, né, especial, super genial que tem. Mas nós, como pessoas normais, a gente tem que seguir as coisas mais normais, né? Não ficar esperando uma ideia genial. E aí, mesmo uma ideia genial, quando ela surge e ela é exposta, já tem um monte de gente copiando. Então, você nunca vai ter uma coisa exclusiva. Nossa, só eu faço isso, mas ninguém no mundo. Só que o que tem de exclusividade no seu sonho e na forma com que o mercado não se saturado? É você. É a forma com que você fala, é a sua mão, é o seu tempero, é a sua exclusividade como ser humano, como indivíduo, né? Então, é isso que faz as coisas acontecerem. Porque que nem, podcast de gente que fala sobre saúde mental. Tem um monte, a gente mesmo escuta, estamos bem, a gente escuta algumas pessoas que fazem quase igual a gente faz. Só que a gente tem o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se relacionar. Aí tem gente que se identifica com a gente, tem gente que se identifica com o outro, tem gente que escuta os dois. Então, assim, não tem por que uma pessoa tá fazendo, você não pode fazer também, né? Você não pode. Eu acho que esse lance de achar que tá saturado é também uma forma de se auto-boicotar. Eu vejo isso. Teve uma vez até que eu falei a música da Jennifer, sabe? Sim. Que o rapaz até fez um ano aí que ele faleceu essa semana. E eu lembro que ele estourou muito rápido com aquela música. Aí eu falo, por que você não inventou essa música antes? Que ele também me conheceu no Tinder, então eu falei, por que você não... Né? Mas assim, não era o foco, não era o sonho. E desde quando aquele cantor estava no processo dele, né? Tentando alavancar a carreira e começou. E aí veio, depois de um tempo, veio o sucesso, né? E eu acho que é o nosso caminho. Eu também estava pensando nisso com relação à consultoria mesmo. Eu tenho atendido algumas organizações e aí eu fico pensando, olha, eu tenho público sim, porque eu imaginava na minha, né, no meu boicote que imagina que as organizações iam querer conversar comigo, que eu ia ter alguma coisa boa para passar, porque existem inúmeras outras consultorias com pessoas que já estão há muito tempo trabalhando nessa área, né? Mas eu tenho recebido um feedback muito legal dessas organizações, de tipo assim, nossa, como você... teve uma que me mandou ontem e falou assim, nossa, nós gostamos muito da sua consultoria, a gente quer contratar você, vamos fazer um orçamento, me convidaram para fazer uma live junto com eles na página da organização deles. E assim, eu não imaginava que isso aconteceria. Né? É uma pessoa que falou, que tem me incentivado, mas que está fazendo eu parar de me comparar e acreditar mais no meu potencial. É isso. Porque é isso, né? É o seu jeito, é a sua exclusividade, os meus doces. Quantas pessoas fazem doce fino? Aqui no meu bairro tem 3 que eu conheço.
Só que é até engraçado porque a gente nem disputa cliente. A gente nunca aconteceu assim, de falar, ah, já fiz um orçamento com a fulana. Ah, já... não, eu nunca nem soube, não sei quem são os clientes delas e provavelmente elas não sabem quem são meus clientes. Tem formas diferentes de captar cliente, tem formas diferentes de fazer. Eu já comi os doces delas, é bom também, mas assim, é bom também, né? O meu também é, o Sim, delas também. E aí cada um escolhe o seu, não é porque o meu é maravilhoso, porque que é o único, entendeu? Tipo, todo mundo, tem um monte de gente que faz. Só que também a gente tem que começar a pensar que o mundo é enorme, né? Tem 7 bilhões de é, pessoas. Quando eu vejo alguém no Instagram com 3 milhões de seguidores, por exemplo, eu falo, nossa, quanto? Mas aí você pensa, meu, tem 7 bilhões de pessoas no mundo, então 3 milhões é é pouco. E por pouco. isso que as pessoas ficam ainda buscando seguidor, porque ainda tem muito caminho para seguir, né? Então, assim, imagina, todas essas pessoas não vão seguir um perfil só de finanças, um perfil só de confeitaria. É muita coisa. Em São Paulo, em 2018, aconteceram 1 milhão de casamentos. Eu nunca ia conseguir atender 1 milhão de Não, casamentos se eu fosse a única pessoa que faz doce fino, entendeu? Então é por isso que existem várias e existe espaço para você também. Né? A gente sim, precisa acreditar que existe espaço. Eu acho que esse é um ponto bom também para começar a pôr os nossos sonhos em prática, né? é verdade. Eu acho que é o essencial, assim, esse primeiro passo, né? Que é, a gente conversou sobre o primeiro passo na parte do medo, não foi? No nosso episódio do medo, Sim, que é atravessar a linha, né? que é atravessar a linha. E aí tem tanto atravessar a linha no lado ruim, que seria o medo, né? Que aí você tem que ultrapassar o medo, e também o sonho, porque na verdade você também está ultrapassando um medo para você conseguir seguir o seu sonho. Porque É, quando a gente tem um sonho, um objetivo, a gente não sabe se vai dar certo, se não vai, né? Que nós estamos na cabeça sempre no e se, e aí, na verdade, você precisa ultrapassar aquela linha para saber aonde vai dar. é. A gente precisa, mas a não atravessar a linha também acho que é meio que uma forma de boicote, é o medo e um pouco de boicote. Estava conversando com uma amiga minha esses dias e ela é louca, ela foi mandada embora da empresa que ela trabalhava, que era uma loja de roupas, e ela é louca para abrir um brechó chique, porque ela só trabalha com marca chique, então ela tem bastante roupa de marca. Eu falei, mas por que você não começa, né? Ainda mais agora na quarentena, você está desempregada. Ah, não, porque a bebê dá muito trabalho. Ah, porque quando tudo isso passar, eu vou colocar a bebê na escola, e aí eu posso. Travou, tá me ouvindo? Tô, Amiga? tô ouvindo. Ah, a imagem tá travada para mim. Sim, aí ela ficou postergando, e eu fiquei pensando depois, né? Por que tanto empecilho para começar um negócio que é teoricamente simples, né? É só você separar as roupas, tirar foto e publicar. Que Uhum, é uma coisa que dá trabalho, mas é simples de fazer. Você não precisa investir muito dinheiro, enfim. E aí tá, mas eu tenho filho, mas eu tenho marido. Eu sei que é mais difícil para quem tem filho, para quem tem família, né, que cuida da casa, enfim. Mas aí eu fiquei pensando, será que dentro da nossa realidade, da sua realidade, da realidade de cada um, a gente não consegue se adaptar e fazer um pouquinho por dia, né? Tipo, de repente, quando a nenê dormir, você vai lá e corre, marca no relógio meia hora e separa as roupas que dá para separar em meia hora. Amanhã você faz mais um pouquinho. Aí, daqui a pouco, daqui uns dias, você fala pro seu marido, ó, conta no relógio aí meia hora, fica com a neném que eu só vou tirar umas fotos, tira as fotos. E vai fazendo de pedacinho, né? Até que quando você vê, você já caminhou um monte. E aí o é, negócio já está super estruturado, né? Porque a gente fica nessa de, ah, não, preciso fazer. Aí você quer fazer um negócio super chance, contratar uma agência de publicidade. E aí não dá certo, você gastou mó dinheiro, investiu mó grana, fica frustrada, porque ela chega lá na frente e de repente não dá certo. Então, é, por que não fazer um pouquinho por dia e ir alimentando isso aos poucos, né? Mas aí a gente tem que ficar sempre driblando a preguiça e a autossabotagem, né? Você tem que estar sempre se posicionando. Não, eu vou fazer. E isso, exatamente.
em relação as pessoas acham que a gente faz as coisas do nada, né? Tipo assim, nossa, porque vocês são muito pra frente, porque vocês são muito corajosas. E não é, eu lembro que... Só que não. A Paula tá falando, um dos erros é esperar a hora certa. Exato, a hora nunca vai ter a hora certa, gente, nunca vai ter. Tipo, quando a gente começou o podcast, aí eu lembro que a gente surgiu a ideia, aí a gente já anotou mais ou menos o que a gente ia fazer, e aí a gente já marcou uma data para gravar. E tipo assim, depois de amanhã, não era daqui 1 mês, era rapidinho. Não foi. E a gente nunca tinha feito isso, a gente não sabia nem como a gente ia subir isso no Spotify, a gente não sabia nada, a gente só fez. E ainda assim, eu lembro que no dia eu pensava, meu Deus, para que a gente vai fazer isso? Não vai dar certo, ninguém vai ouvir, pelo amor de Deus. E aí, só que a gente já tinha marcado, a Ana mora longe de mim, ela veio, então a gente tinha que fazer, a gente não tinha opção. E aí eu até comentei com você, né? Eu falei, se ninguém ouvir, pelo menos a gente registra as nossas conversas e fica de registro para a gente pro resto da vida, né? Enfim, fizemos. E a gente se comprometeu com vocês, a gente escreveu lá no headline do Spotify e tal, que toda semana ia ter um episódio. Então, obrigatoriamente, toda semana a gente tinha que fazer um episódio. Agora, toda semana a gente estava disposta? Não. Não. Toda semana a gente estava animada? Não. Toda semana tinha assunto criativo? Não. Não tinha. Mas mesmo assim, a gente tinha que desenvolver alguma coisa, né? A gente tinha que fazer, porque o compromisso estava lançado, né? A gente precisava entregar. E a mesma coisa com as lives. Quando a gente inventou que a gente ia terminar a primeira temporada e ia iniciar a segunda, e nesse tempo a gente ia fazer lives, a gente sentou por vídeo, eu tenho anotado aqui nesse caderno que eu estou na mão, que a gente anotou tudo. Na terça-feira que vem é live de tal coisa, na outra é live de tal coisa, e, corre atrás para seguir os convidados, que também não é uma coisa simples, né? E tanto que um que a gente queria nem respondeu a gente. Mas, enfim. E um deles perguntou qual que era a verba que a gente tinha para pagar. Lembra? Aí o Thiago deu a ideia da gente pagar com doce, que era a única coisa, a única moeda que a gente... Falei, não, a gente pode, então depois envia pelo correio, sei lá. Aí, olha só, aí eu escrevi um e-mail super bonito para a mulher, né? Falei que era a mulher que a gente conversou foi assessora dessa pessoa. E aí eu escrevi um e-mail tão bonito, ó, porque o nosso projeto é assim, mas a gente ainda não tem nenhuma fonte de recurso, a gente nosso sonho nunca foi monetizar pelo podcast. A gente é um projeto pessoal e não sei o quê. Falei tanta coisa bonita. Aí ela respondeu assim: aí eu falei que no final a gente não tinha verba nenhuma para pagar. Aí ela falou assim: então tá bom, boa sorte no seu projeto. Falei, então obrigada. Não tive. Acabou com a gente. Aí o Thiago falou assim: mas fica tranquila, daqui um tempo quem vai convidar vocês para uma live é ele. E ele, eu não sei se ele lê, mas ele curte as nossas postagens. Eu não sei se alguém curte por ele ou se ele realmente lê, mas ele já está de olho na gente. Ele vai ver só. Uma hora a gente vai voltar atrás e falar, a gente te aceita. Ai, gente. Eu acho Enfim, desculpa, pode falar. Não, pode falar. E aí, o que eu queria falar é isso, é a gente colocar os compromissos, né? Porque aí aconteceu isso com as lives, e a mesma coisa em relação ao desânimo, assim. Não é todo dia que você tá a fim de, tipo assim, chega na hora, você fica meio, será que vai dar certo? Será que eu devia fazer? Será que alguém vai assistir? Você fica meio sem saber e dá eu acho que esse desânimo é um pouco de boicote também, sabe? Assim, tipo, era melhor não fazer, por que a gente inventou? Só que aí a gente estava já marcada, a gente posta, né, para todo mundo saber, então a gente já tem o compromisso. E aí quando começa, a coisa flui que é uma beleza e é muito legal. E depois que termina, a gente fica muito satisfeita, né? Eu não sei você, mas eu fico aqui em êxtase, pulando de alegria, porque eu acho que é legal, e aí tem
o feedback da galera, enfim, aí tem conteúdo para a gente postar durante a semana. Então, eu acho que ter esse compromisso é legal. E se você não tem alguém para fazer junto, faz com você, né? Anota num papel, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo e tal. Ou então pede para alguém te ajudar, tipo, pede para alguém te cobrar, sabe? Pelo menos uma moral, assim, né? Uma ajuda moral para isso acontecer. Porque se a gente não faz efetivamente, eu acho que se a gente não tivesse agendado tudo que a gente agendou, a gente ia ter caído na maldição do podcast que o Felipe Solari falou, que é depois do 7º episódio todo mundo morre. Mas eu acho que além disso, os compromissos, e assim, a gente precisa, que aqui nós estamos falando diretamente do nosso podcast, mas eu entendo que os sonhos, eles precisam também ser planejados. Nós começamos e fomos planejando com o tempo, mas o que acontece? Se o planejamento ele fica só na gaveta, não acontece. Então, não há sonho que se realize com os planos na gaveta. Então, a gente precisa ter o compromisso com aquilo e também disciplina, que eu acho muito importante esse ponto. Eu sempre falei assim, nossa, eu sou tão disciplinada com o meu trabalho, eu sempre ia trabalhar fazendo qualquer coisa, chuva, sol, trânsito, sem trânsito, eu sempre trabalhei e sempre fui disciplinada. Isso porque eu não trabalhava para mim, né? Eu trabalhava para alguém. E aí eu pensei, por que não? Para, Camila, vocês estão me atrapalhando. Por que não ser disciplinado comigo, né? Para mim, com o meu sonho, com o meu objetivo. Então, eu acredito que nós precisamos ter essa disciplina, esse planejamento, e aí é só seguir. Porque desde que eu era adolescente, que é um dos sonhos que eu tive, além dessa parte, né, de podcast e tudo mais, e da profissão, eu sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio. Sempre, sempre, sempre. Eu amo o idioma inglês. Eu sempre quis, né, fazer. Então, eu falava, não, agora eu vou começar, porque eu tinha que juntar dinheiro, mas para mim, aquele sonho do intercâmbio sempre foi muito, muito, muito distante. Eu acho que a gente também se boicota, né? Porque, não, eu nunca vou conseguir alcançar aquilo. E eu lembro que, definitivamente, um dia eu falei, não, agora eu vou, que foi em 2015. Que aí eu comecei a juntar o dinheiro, já estava tudo planejado, já tinha conversado quem que ia me financiar, né? Lá na Austrália. E já estava tudo planejado, paguei a primeira parcela do intercâmbio, mas não fui. Mas aí mudaram as minhas prioridades. Eu já falei isso em um episódio. E ainda ele continua sendo o sonho e eu acredito que um dia eu vou realizar. Entendeu? Mas tem aquilo que você falou, é o tempo de cada coisa, né? A gente precisa estar maduro, né, para algumas coisas. Por isso que às vezes as coisas não acontecem. Você até tentou, tipo, você deu um primeiro passo para fazer, mas aí aconteceram as coisas de uma forma diferente e você teve que meio que recuar. E aí a vida foi tomando outros caminhos, né? Eu acho que isso acontece bastante, mas eu acho que a gente mesmo que procrastina mais, assim, não é? Acho que isso acontece algumas vezes quando realmente não é para ser. Mas acho que na maioria do tempo é a gente que fica procrastinando mesmo. Por exemplo, e não digo só na questão do que você quer fazer de trabalho, né? Que nem viajar. Quantas pessoas falam para mim, nossa, mas como você consegue viajar tanto? Ah, meu sonho é ir para Disney. Tá, você quer ir para Disney, então você tem que começar a colocar no papel. Quanto custa? A pessoa falou para mim, quanto custa para tirar um passaporte? 10 mil reais? Falei, não, meu, por 10 mil reais você vai e volta para Disney.
Tipo, É, a pessoa quer, mas ela nem dá uma pesquisadinha para ver se é possível, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito distante e de repente nem é. De repente, se você guardar um pouquinho ali todo mês, se você vender um negocinho a mais, fazer uma renda extra, deixar de gastar, né? A gente gasta muito com umas coisas que às vezes nem vale tanto a pena. A gente já falou sobre isso também no podcast, sobre ter, né? A gente fica tanto nessa de ter, de comprar para suprir uma felicidade momentânea, foi no episódio da felicidade. é, E de repente, você colocar um objetivo e ir atrás dele vai te dar muito mais satisfação do que você ficar se boicotando, fazendo pequenos boicotes no dia a dia, né? Então, o sim. que nem meu irmão falou, eu fiz uma caixinha na Bombola esses dias sobre sonhos, e o Eduardo falou que o sonho dele é ter uma moto e viajar com ela. Tá, e aí, quanto custa essa moto? Quanto que você precisa gastar, guardar por mês para você comprar a moto? Para onde você vai com elas? Tem uma coisa muito legal, se a Tati Cunha tivesse aí, ela ia me dar razão, que é quando a gente põe no papel, você escreve, as palavras têm poder, né? Aí as coisas Uhum. já começam a acontecer, porque eu acredito muito na energia do universo. Então eu acho que ele começa a entender o que você realmente quer. E aí meio que as coisas vão caminhando para que aquilo aconteça, né? É quase que surreal, assim, é É que muito. você concretiza aquilo, né? Você torna aquilo concreto, né? Ele passa de ficar Exatamente. só ali no pensamento, naquilo que é o sonho, e aí ele se torna concreto quando você escreve, igual a Clau falou também. Quando você verbaliza, quando a gente conversa com alguém, né? Você já tem aquele compromisso e a coisa vai se tornando real. É isso, é. A gente tem que tirar dos pensamentos, até porque os pensamentos se vão, né? Hoje você pensa, ah, queria fazer isso. Aí daqui a pouco você, ah, o que eu queria fazer mesmo? Você já nem lembra. E se é uma coisa que você quer muito, que fica martelando na sua cabeça, pega um caderno e começa a escrever. Na caixinha que eu abri na Bombola também, uma amiga minha comentou, ah, é porque eu não sei nem por onde começar. Começa escrevendo. Põe no papel tudo o que você quer fazer, o que você pensa, onde você quer chegar. E o que você pode fazer agora para começar, né? Tipo, sei lá, você faz alguma coisa, já começa fazendo um Instagram. Então, mesmo que não vai bombar, né? Eu queria ter um Instagram que bombasse do dia para noite, mas é o que a gente falou no começo. Acontece com 1 em 1 milhão. A gente não pode se espelhar É, nessas pessoas, né? A gente tem que se espelhar no fluxo normal. Então, começa hoje. Aí você já posta uma coisinha ali. Eu tenho estudado muito sobre marketing digital. E a menina fala muito sobre. A gente tem muita cultura de novela, de acompanhar a novela. Então, as pessoas gostam de acompanhar o processo. Ah, eu estou fazendo assim, estou estruturando assado, estou criando meu escritório, estou montando aqui meu ateliê de costura. Tipo, que nem a sua tia, estou começando as historinhas. Então, as pessoas vão acompanhando a evolução e elas gostam, e isso vai fidelizando a sua audiência, né? As pessoas que vão é. te acompanhar, que vão ser seu cliente futuramente, enfim. Então, eu acho que colocar, escrever, faz com que as coisas se concretizem, assim, começa a concretizar. Mas a gente Aí não estão tá. É falando. que. É, Deixa eu ver. é, Oi, tá me ouvindo? sim, é que a minha tia colocou aí que tem aquele negócio de que quanto menos pessoas souberem dos seus sonhos, melhor. Isso é verdade, mas também assim, você não vai ficar falando as suas coisas pro tiozinho do cachorro-quente, né? O que a gente está querendo dizer é que você precisa tornar real, você tem que compartilhar os seus sonhos, os seus objetivos com pessoas que você sabe que vão te apoiar. É igual uma vez eu falei pro Thiago, Thiago, eu quero fazer um intercâmbio, vamos. Só que a gente ainda não conseguiu por falta de disciplina, disso, daquilo. Mas assim, eu estou compartilhando um sonho meu com uma pessoa que eu sei que vai estar ali, vai apoiar. É nesse sentido que a gente está falando, não falar para todo mundo, né? E assim, é o que a gente falou no episódio sobre relacionamentos. A gente tem que começar a entender o papel das pessoas na nossa vida. Você não vai sair falando para todo mundo. E às vezes, não digo todo mundo, às vezes até, sei lá, algum irmão ou alguma amiga. O É, grupo da tem, família. tem gente que não tá na mesma vibe que a gente. E às vezes não é nem por mal, assim, não acho que a pessoa
Porque assim, tem uma coisa também que eu escrevi aqui, para a gente não ficar ouvindo as pessoas, porque quando você fala sobre alguma coisa que você quer realizar, a pessoa geralmente não tem coragem de realizar, ela logo vai jogar um balde de água fria em você. Porque como ela não tem coragem de fazer, ela não vai te incentivar a fazer. Eu, por exemplo, como eu tenho trabalhado isso e tenho dado andamento nos meus planos, eu sou a pessoa que mais incentiva todo mundo a fazer tudo. Meus amigos sabem, eu incentivo todo mundo a ser empreendedor, a fazer, vai atrás dos seus sonhos, enfim. Porque é uma coisa que eu tenho feito. Então, para mim, é ok. Agora, eu sei que muita gente joga água fria nos nossos sonhos. E aí, essas pessoas você tem que evitar. Você focar em quem faz. Cola na de gente que faz, que acontece, que tem uma vibe boa, que você sabe que vai te ajudar, ou mesmo só te apoiar. Às vezes a pessoa não tem nem como te ajudar de uma forma concreta, mas ela vai te apoiar. Não, vai, faz, acontece. E as outras pessoas, você simplesmente não conta, ou fica na sua, entendeu? Não precisa ficar também saindo, divulgando no jornal o que você está fazendo, né? Eu acho. A E a Thalita gente. tá falando aqui, tem gente que tem inveja e nem sabe. A gente vai tratar sobre isso na segunda temporada. A gente pode falar depois sobre a segunda temporada. Tem um lance de inteligência emocional e às vezes as pessoas elas não sabem lidar com esses sentimentos mesmo. E não é por maldade, é porque ela não sabe lidar, simples assim. E aí a gente que tem que administrar do lado de cá o que a gente vai passar para frente. A gente tem que se blindar de uma energia, que ela tá falando de energia aí, né? De energia negativa. A gente tem que se blindar de uma energia do bem, uma energia que leva a gente para frente, para que o que é mal do outro, às vezes nem é de propósito, né, amiga? Que é isso que a Não gente vai é? falar. Então, às vezes, aquilo que é ruim, ele vem para a gente e não consegue atingir. Eu acredito muito nisso, assim, da gente precisar se blindar, né? De uma coisa boa, acreditar no nosso potencial, no nosso sonho, no que a gente quer e concretizar, né? Caminhar para concretizar. E eu lembro que quando eu fiquei desempregada em 2016, você lembra que a gente ia para Nova York? Ah, eu lembro. Nem me lembra que esse episódio é muito triste. A gente ia para Nova York e imagina eu ir para Nova York, nunca na minha vida, né? Mas como os americanos, eu não vou falar o que eu sempre falo, porque vai que tá alguém vendo, nunca mais vai deixar, né? Eles não aceitaram meu visto, eles não me deram visto e acabei não indo. E eu fiquei muito chateada por não ter ido. E eu fui depois para o Beto Carreiro. Foi a primeira viagem que eu e o Thiago fizemos juntos. E assim, foi maravilhoso. Eu conheci uma parte do Brasil, não era o que eu tinha planejado inicialmente, foi o que eu consegui fazer e foi maravilhoso. Então, eu acho que a gente às vezes precisa também pensar nisso, né? Será que por que não está dando certo aquilo que eu quero? Né? Será que eu tenho que mudar a perspectiva, olhar para um outro lugar, ir por um outro caminho? Isso é uma coisa que eu penso também e que eu acho que vale a pena falar. Assim, quando você começa, você dá o start, qualquer passinho que você vai dando, as coisas vão se arquitetando, parece, né? Vai acontecendo na nossa frente, assim. E em relação a bombolo, por exemplo, eu já fiz bolo na bombolo, já fiz bolo de café, bolo de pote, eu já tentei de tudo. E aí agora tem uns acho que mais de 2 anos já, que eu tenho investido forte na parte de doces finos de casamento. A Bombolo já tem 6 anos e faz 2 que eu estou nessa área. Então, dentro desse meu sonho de confeitaria, eu já fui para vários nichos que não deu muito certo, que não deu muito lucro. E várias vezes eu pensei em desistir. Mas aí acontecia alguma coisa, que nem esse lance de eu entrar no mercado de casamento. Uma amiga minha fez o aniversário do marido e falou: Você vai fazer a mesa de doces. Eu não fazia doce fino. Como assim vou fazer a mesa de doce? Você vai. E aí eu fiz.
e comecei, a menina do buffet amou e começou a me chamar para ir nas degustações e tal. E eu achei que eu ia estourar no norte, né? Nossa, vai ser maravilhoso e tal. E foi meio que uma furada, porque eu tive mais prejuízo do que retorno no começo, né? Nesse buffet. Só que ao mesmo tempo eu consegui catálogo, porque aí eu tirava foto e tal, e eu comecei a divulgar isso no Instagram. Então não me deu retorno financeiro, mas me deu um retorno não é catálogo que fala, é de De portfólio, portfólio. portfólio. E aí a coisa começou a andar. Já faz tempo que eu não trabalho com esse buffet mais, que aí eu comecei a entender que não valia a pena ali, mas a vida levou um caminho para me mostrar, é aqui. Tá, não vai ser exatamente aqui, né? Mas é nessa direção. E eu pensava, Sim. nossa, mas por que eu fui cair nesse buffet? Porque eu precisava. Se eu não tivesse caído nessa, eu nunca ia ter, ou talvez ia demorar um pouco mais, ter a ideia de fazer doces finos, que hoje é o que é melhor para bombolo, que eu amo fazer e tem sido mais rentável, enfim, tem todos os benefícios que eu estou curtindo. Então, às vezes, a vida tem uns caminhos estranhos, mas que leva a gente para o lugar certo, né? E outra É. coisa que eu acho legal também, que a gente vive numa era inteligentíssima de tecnologia, internet, informação, e aí você começa a estudar, tudo que você quiser tem na internet. E aí meio que uma coisa vai puxando a outra, e você vai aprendendo coisas que você jamais imaginou aprender. Enfim, eu estava até conversando com o Wagner ontem, ele está fazendo um aplicativo da agência dele. Quando que a gente pensou que dava para fazer um aplicativo? Sabe, umas coisas assim que você vai. É como se você fosse cavucando, né? Aí você vai trabalhando nessas informações e cada vez você quer fazer mais. Só que para isso você precisa dar um primeiro passo, né? Não vai surgir esse monte de informação na sua frente do além. É uma É, coisinha de cada vez. é uma coisa de cada vez, é o esforço, é o foco também. Então não adianta só sonhar, né? Tem muitas outras coisas que a gente precisa colocar em prática para poder realizar. E isso que a gente está falando de sonhos assim, nós não estamos falando o sonho simples, né? Nós não estamos falando, eu sonho em ser uma atriz famosa, eu sonho em, sei lá, morar no Japão, Cantora. eu sonho em ser cantora. Mas eu não sei nem cantar, como que eu vou sonhar em ser cantora? Né? Então, eu acredito que a gente tem que começar, tanto que eu falei para você, né? Ai, amiga, eu tô meio. Não tô conseguindo muito pensar nesse tema, porque não tava conseguindo enxergar sonhos. E aí foi o que você falou, não, mas peraí, tem a consultoria, tem o podcast, né? Então, são coisas que estão assim no simples da nossa vida. E aí, às vezes, a gente fica tentando achar um sonho gigante, né? Ganhar na Mega Sena, né? E nem joga, tem isso também. Então, eu acho que a gente tem que focar nesses sonhos, nesses objetivos que a gente tem pequenos, né? Então, o meu sonho, por exemplo, é ter um salário X. Meu sonho é trabalhar em tal lugar. E eu não sei se dá tempo de eu falar do cara do Google. Dá, ainda faltam 15 minutos. Então tá. Que eu, no LinkedIn, outro dia eu vi um depoimento de um rapaz, ele, ele falou que o sonho dele sempre foi trabalhar no Google. Ele queria muito, então ele se esforçou muito para conseguir chegar a trabalhar no Google. Então ele foi, trabalhou, e aí depois de um tempo, ele falou que ele estava se sentindo muito mal, ele não estava se sentindo reconhecido naquele trabalho. Teve uma promoção lá de funcionários e ele não foi escolhido, mesmo se esforçando muito, até que ele entrou numa depressão e tudo mais. E no processo dele de tratamento contra a depressão, foi que ele abriu os olhos e falou: eu queria tanto isso e agora eu vi que não é isso, né? E aí ele abriu uma empresa para ele, eu acho que também dentro dessa área digital,
E ele falou que ele e o amigo dele, que foi junto com ele nesse projeto, hoje estão muito bem na área profissional. E o jeito que ele falava do sonho que ele tinha de trabalhar no Google era impressionante. E aí depois não é aquilo, né? É que eu acho que tem muita influência também da sociedade, sabe? A gente está vivendo um momento de transformação. Então, assim, tem muito ainda desse negócio de, eu quero trabalhar num grande escritório, eu quero trabalhar numa grande metalúrgica. E a gente, não necessariamente você vai ter sucesso ali, né? Porque existem inúmeras outras coisas que você pode fazer. É igual quando eu saí do escritório para fazer bolo. Tipo, é um absurdo você sair de um emprego CLT, certo, com salário certo, era um emprego bom, para vender bolo. Só que, assim, era o meu sonho, sabe? E hoje, talvez eu nem ganho tanto que eu ganhava lá, mas eu tenho qualidade de vida e eu gasto menos, porque era longe, eu gastava muito para comer, enfim. Então, no final das contas, é elas por elas, e eu ainda tenho a chance de fazer a minha empresa crescer, né? Eu estou aprendendo para isso e é muito maior do que se eu tivesse lá ainda sendo secretária. Tenho certeza que eu estaria ganhando o que eu ganhava, sabe? Porque também tinha um plano de carreira meio difícil. Então, assim, a gente tem que se desvincular desses padrões que a sociedade impõe do que você tem que fazer, sabe? Se você tem um sonho, não importa qual, assim, a gente está falando aqui aleatório, né? Mas qualquer que seja seu sonho. Eu lembro que eu tenho uma prima que uma vez ela falou para mim que o sonho dela era ir para Campos do Jordão. Mano, Campos do Jordão é ali. Tipo, você vai a qualquer hora. E eu ficava pensando, meu Deus, por que ela não vai? E assim, só vai, sabe? Pesquisa. Sei lá, custa R$ 600 a pousada. Quanto você pode guardar por mês para daqui a um ano você ter R$ 600 e você ir para Campos do Jordão? Entendeu? São coisas que, e ainda essa estante que parecia que ela estava falando que ela ia para a Austrália, sabe? E é muito louco isso, né? Mas você vê que é boicote, assim, você fica com medo, você não faz, você não sabe o que você vai encontrar lá. E então, tipo, é qualquer tipo de sonho, né? Não menospreze o seu sonho. E isso que aconteceu com esse rapaz que você contou a história, eu acho que tem muito a ver sobre a gente ter que experimentar algumas coisas na vida para você ver que não era aquilo, né? Porque a gente fica tão vidrado naquilo. A sua tia, eu sonho ir para Paulista. Não, vamos realizar isso aí. Vamos acabar a quarentena e vou te levar para Paulista. É só ir, né? Pegar o metrô. Gente, tem um óleo muito de estação que desce lá. Ó, Wagner, o sonho da fé é viajar pelo CVC. Só que não. Eu sempre quis trabalhar. Eu sempre quis trabalhar em uma organização grande, tipo fundação, tipo Instituto Ayrton Senna, uma coisa assim. Aí um dia o Thiago falou assim, eu tenho certeza que se um dia você for trabalhar no lugar desse, você também vai encontrar muita dificuldade, porque eu sou bem crítica em algumas coisas, e foi até assim que a minha psicóloga me ajudou a ver que eu poderia fazer algo para mim. Porque ela falou assim, você só vai estar satisfeita quando você conseguir ter o seu objetivo e construir com o seu esforço. Mais ou menos isso. Né? Porque chegar num lugar, para mim, né? Chegar num lugar onde já tá tudo estabelecido e eu tenho que seguir regras que às vezes eu não concordo, não dá para mim. Entendeu? Então, ainda mais nessa área que você vê muita falcatrua, né? Então você não concorda e tal. E aí, tipo, você tem que, já que você não se adapta, você tem que fazer do seu jeito. Então vai e faz. Exatamente. Foi isso que ela me falou. E aí eu descartei, não quero mais trabalhar no Instituto Ayrton Senna, viu? Dona Viviane Senna. A não ser que seja como consultoria, você pode prestar consultoria para mim. Hoje, o escritório que eu trabalhava, hoje é cliente da Bumbum. Eles compram coisa de mim no aniversário da empresa. Todo ano eles compram. Então, eu passei de funcionária a fornecedora. Continuo tendo.
Muito Que bom, é né? isso, né? Esse lance do Google também, essa questão de a gente ir por esse padrão que a sociedade impõe, o Google sempre foi colocado como uma empresa muito legal para se trabalhar. E eu até te falei sobre isso quando você me contou, né? Lá eu trabalhava no prédio deles. E aí lá tem tudo, é maravilhoso, enfim, teoricamente é um sonho de empresa para se trabalhar. Mas aí eu fiquei pensando, né, raciocinando, eles fazem de tudo para o funcionário não sair de lá. Eles têm tudo, tem happy hour, tem mesa de bilhar, é tudo lá dentro. Então você só trabalha. A gente saía para os happy hours, a gente não via o pessoal do Google no bar. Você não vê a galera fora. Então, na verdade, o que é um sonho de empresa, na verdade, é uma prisão. Então, a gente tem que começar a olhar as coisas com outros olhos para entender que, de repente, não é aquilo que é tão bom para você, né? De repente, Sim, tem outros caminhos ali que é mais libertador. exatamente. O Exatamente. Wagner já fazendo propaganda da agência dele, todo mundo querendo viajar. Eu vi aqui que a Ivanilde colocou que gostaria de viajar ao mundo e sua irmã também. Mas você vê, É, ela. a minha tia quer, a minha tia quer viajar, mas ela tem medo de avião, então ela tá. E de avião e de navio também, então tem Aí lugar tem que ver o que que é tem que maior, se é atravessar a o sua mar. vontade. Tem que ver o que é maior, se é a sua vontade de viajar ou o seu medo, porque o medo a gente consegue administrar, a gente já falou sobre isso. Agora, as meninas, elas já dão um pontapé inicial, que a sua irmã, dentro do que dá para ela viaja, que eu vejo. A Ivanilde também, dentro do que dá para ela viajar, ela viaja. Então, de certa forma, isso já é um passo inicial para você começar, né? E aí é só caminhando. Depois que você vai Sim, em uma, você não quer, eu falo para todo mundo, depois que você faz uma viagem, você não quer gastar com mais nada, você só quer viajar. Aí você não compra uma brusinha, você não quer fazer mais nada, você só quer saber de guardar o dinheiro para viajar. Que é meio que viciante, assim. Só que é, precisa do primeiro passo, né? Enquanto você não vai, parece que o que as pessoas falam não faz sentido, né? sim, exatamente. Olha só, falta 8 minutos para acabar e eu queria queria ver o Harry Potter. Meu, guarda dinheiro e vai, porque para quem é fã é sensacional, real. Eu queria fazer um E eu acho que é resumão. importante, deixa eu só Vamos falar. falar. Eu acho que é importante, ao invés de falar queria, sempre colocar o quero ir. Eu já vi Sim, isso em algum lugar e é uma forma de concretizar. Então, eu não é. queria, não, eu quero ir. E aí eu vou planejando tudo para que um dia isso aconteça. É anotar, é você fazer várias formas de você verbalizar isso, colocar para fora para que seja concreto, né? Então, é mudar as palavras, anotar, conversar com pessoas que você sabe que vão te incentivar, de repente pedir para as pessoas te cobrarem por isso, né? Dia tal eu vou lançar o Instagram. Aí no dia tal, e aí, lançou o Instagram? Sabe, para você ter Sim, esse compromisso igual a gente teve no começo. Porque é sério, eu acho que se a gente não tivesse feito esse planejamento, a gente não teria ido muito adiante com o podcast. eu também acho. Uhum. E você vê que é interessante que o meu sonho era escrever um livro. E olha É, onde a gente foi, né? Porque de um sonho se transformou em algo que está fazendo tão bem assim, né? Pra gente ir numa outra perspectiva. e quem sabe isso ainda não vira um livro? A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? É Quantos verdade. podcasts que a gente segue que já me escreveram? Então, de repente, tudo pode acontecer. Às vezes só não é na ordem que a gente imagina, mas o Eduardo falando, só que a ansiedade não deixa fazer assim. Então, é por isso que precisa de planejamento e para a ansiedade uma terapia ajuda, viu? É que a ansiedade também é uma forma de você planejar, porque a Sim. ansiedade é o que você fica pensando lá no futuro. E se você consegue, de alguma forma, planejar, seguir os passos, né? Não é fácil, a gente sabe, para mim também não é fácil. A ansiedade pega, mas é uma forma de você driblar ela.
É isso. É o que eu falo muito no podcast, acho que todos os episódios eu falei a mesma coisa. Não é automático, é um exercício. Tudo que a gente está falando aqui, que a gente fez, não é uma coisa que caiu do céu. Nossa, como vocês são para Frentex. Não é. É um exercício. Tipo, às vezes a gente escorrega, às vezes a gente desanima, mas aí você volta. Porque o cérebro parece não, é meio preguiçoso, né? Então a gente precisa estar sempre exercitando isso para as coisas acontecerem. E aí eu queria fazer um resumão para quem está. Eu tenho visto aí algumas pessoas que estão aí, que eu sei que tem uns sonhos no papel, nem no papel, na mente. E eu queria fazer um resumão para a gente finalizar, porque só falta agora 5 minutos. Então, eu acho que para começar é importante escrever. Põe no papel, numa planilha. Eu prefiro pôr no papel, mas tem gente que gosta de computador, né? Então, põe numa planilha, escreve tudo o que você está querendo para você. E aí começa a esmiuçar isso. Como que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer? Eu quero viajar, eu preciso guardar dinheiro. Eu quero montar um negócio próprio, eu preciso fazer um Instagram. Gente, hoje em dia está bem fácil, assim, achar informação e começar a fazer as coisas por conta própria. Não fique esperando a hora certa, o momento certo, ou estar muito preparado. Você nunca vai estar super preparado. Começa e vai nos erros e nos acertos, a gente vai se moldando e a vida trata de ir montando esse quebra-cabeça junto com a gente para as coisas lá na frente darem certo. Então, eu acho que era essa mensagem que eu queria passar. E não ouçam as pessoas negativas, cola na de quem apoia, de quem faz. A menina do marketing digital que eu estou seguindo, quem quiser depois eu posso passar. Então, o Eduardo falando, minha irmã vai fazer aniversário quinta-feira. Vamos falar sobre isso. Ela fala muito uma coisa que é muito legal. O sucesso deixa pegadas. Então, se inspire. Então, eu acho que é isso. Cola em quem já faz sucesso. E aí vocês vão aprendendo. Ah, Camila, e da minha irmã é na sexta. Gente, essa semana é nosso aniversário. Olha só, eu fiz até um brigadeiro com uma vela pra gente cantar parabéns. Sim, vai ter aniversário, mas não vai ter festa, porque estamos de quarentena. Vai ter só um bolinho aqui para minha família. E, enfim, mas o ano que vem eu vou fazer festa. O ano que vem a gente já vai ter, tipo, 10 mil seguidores. Aí a gente faz uma festa do podcast com o nosso aniversário. O que você acha? Sim, acho uma boa ideia. Aí, ó, já vamos profetizar, tá vendo? Colocando as palavras para o universo ouvir, e vocês vão ver, ano que vem, nesse mesmo dia, nós vamos fazer uma live, nós vamos ter 10 mil seguidores. Ai. Festa clandestina. Não pode. Amiga, isso, fala um pouquinho da segunda temporada, da semana que vem. Sim, gente, vamos começar a segunda temporada. Vai ser um pouco diferente do que foi a primeira, né? A primeira foi meio que um teste, e aí a gente falou sobre assuntos aleatórios, o que ia acontecendo ao longo das semanas, enfim. A segunda temporada vai ser um pouco mais focada. A gente vai falar sobre inteligência emocional. Dentro desse assunto, existem várias vertentes que a gente vai desenvolver uma por episódio. E, enfim, e aí vai ser uma coisa mais focada, a gente vai estudar mais, assim, vai ser continuar sendo o nosso posicionamento, mas como pacientes de terapia, né? Mas a gente vai estudar mais, enfim, e vai ser bem legal. E aí a gente vai trazer algumas novidades, acho que é melhor a gente não falar ainda, porque ainda não está muito bem estruturado. Mas a gente vai se aproximar de vocês. A segunda temporada vai ao ar dia 12 de junho, é o primeiro episódio. No Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Falta 1 minuto e 25. Ai, gente, vocês gostaram? Eu quero ver todo mundo realizando o sonho, hein? Vamos junto? Conversar? Vamos! Chama a gente. E, enfim. A Simone falou que vai mandar um depoimento pra gente. Vamos ver o que ela vai falar dos sonhos. Ótimo. Ela é maravilhosa, minha amiga linda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A live espero que o Instagram deixe a gente gravar para a gente colocar também no podcast. E vamos trocando ideia. E ano que vem a gente volta nesse assunto aí com os 10 mil seguidores. Sim! É isso, gente. Tchau, vamos cantar parabéns, amiga. Vamos, parabéns para você. Eu esqueci de acender.
Muita felicidade, muitos anos de vida. Toda velhinha, amiga. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.